Existe um tipo de encontro que não começa no primeiro olhar. Ele começa antes da troca de mensagens, antes do toque, antes mesmo desta vida que você chama de agora. Você já sentiu isso? Aquela sensação perturbadora de reconhecimento imediato. Como se a alma dissesse, eu te conheço, mesmo quando a mente insiste em duvidar. Não é apenas química, não é apenas carência, é algo mais profundo, mais antigo. E talvez não seja coincidência que você esteja aqui ouvindo essas palavras, justamente neste momento. A sincronicidade, como nos ensinou Carl Gustav Jung, nunca é um acaso vazio. É o diálogo silencioso entre o seu inconsciente e o destino que você ainda não compreendeu. Um vínculo kármico não chega com leveza. Ele chega com intensidade. Ele invade seu campo vibracional, atravessa suas defesas e toca diretamente seus complexos mais profundos. Você tenta racionalizar, mas quanto mais pensa, mais se vê enredada. Há uma atração que parece inevitável, quase magnética, e ao mesmo tempo a dor, conflito, desencontro. Isso é exatamente o que você sente, não é? Como se houvesse algo inacabado entre vocês. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E quando dois inconscientes se reconhecem, a relação deixa de ser apenas romance. Ela se torna um espelho da sombra. Esses vínculos ativam arquétipos poderosos. O arquétipo do amante, sim, mas também o arquétipo da ferida, do abandono, da rejeição. O ego masculino se defende, recua, tenta controlar. A sua ânima clama por fusão, por completude, por reconhecimento. E nessa dança invisível entre ânima e ânimos, algo maior está acontecendo, a individuação. Porque um vínculo kármico não surge para confortar o ego, ele surge para provocar crescimento. Ele expõe padrões repetitivos, desperta memórias emocionais que parecem antigas demais para esta história e coloca você frente a frente com partes suas que estavam adormecidas. Talvez você tenha se perguntado por que, mesmo depois de se afastar, a energia entre vocês continua viva. Por que o silêncio dele ainda ecoa dentro de você? Por que o pensamento retorna como um chamado da alma? Não se trata apenas de apego neuroquímico, embora a neurociência do apego explique a descarga de dopamina, ocitocina e cortisol que prende você a essa experiência. Trata-se de ressonância afetiva, de um vínculo sutil que ativa a sua sombra e exige consciência relacional. Quando há karma envolvido, o encontro não é sobre posse, é sobre transformação. Algo dentro dele muda quando você muda sua energia, e algo dentro de você começa a despertar quando você para de fugir da própria verdade. Um vínculo kármico não é necessariamente eterno, mas é sempre iniciático. Ele é um portal vibracional que convida você a transcender a versão de si mesma que se contentava em ser invisível. Ele exige que você resgate sua presença, sua sabedoria feminina, seu centro. A pergunta não é se ele vai ficar ou partir. A pergunta real é: o que essa conexão está tentando revelar sobre a sua alma? Porque quando você compreende o propósito simbólico do encontro, o karma deixa de ser prisão e se torna alquimia emocional. E é nesse ponto que você percebe: não foi o amor que te trouxe até aqui, foi o chamado da sua própria individuação. Há vínculos que parecem nascer sob o signo da inevitabilidade. Você tenta explicar com lógica, mas algo dentro de você sabe que essa história não começou no dia em que trocaram palavras. Ela começou no invisível, no território da psique, onde a sombra guarda memórias que o ego não consegue acessar. É como se o encontro tivesse sido arquitetado por uma força silenciosa que conduz dois inconscientes a se reconhecerem. E quando isso acontece, o chão da sua vida comum começa a tremer. Talvez você tenha sentido aquela vertigem emocional logo no início.
Uma intensidade que não combinava com o pouco tempo de convivência, um desejo que não se explica, uma conexão vibracional que ultrapassa a aparência e atinge algo mais antigo. Jung nos ensinou que aquilo que nos arrebata carrega a projeção. Você não se apaixona apenas pelo outro, você se apaixona pela imagem arquetípica que desperta dentro de você. E quando o arquétipo do amante é ativado, ele não pede permissão, ele invade. Mas junto com a fascinação vem a dor. Porque vínculos kármicos não são suaves. Eles expõem complexos adormecidos, tocam feridas que você pensava ter superado. O medo do abandono, a sensação de não ser suficiente, a urgência de ser escolhida. Isso é exatamente o que acontece, não é? Ele entra na sua vida e, sem perceber, ativa camadas profundas da sua sombra. O que parecia amor se revela também como espelho. E o mais intrigante é que, mesmo quando há conflito, algo mantém você presa a essa dinâmica. Uma força que ultrapassa a razão. A neurociência explicaria como o sistema de apego se instala no cérebro, criando circuitos de recompensa e abstinência emocional. Mas Jung iria além. Ele diria que o inconsciente está buscando integração. Esse vínculo não surge apenas para satisfazer o coração, mas para provocar individuação. É aqui que começa a verdadeira jornada. Porque um vínculo kármico não é sobre o outro, é sobre o que ele desperta em você. Ele se torna um portal vibracional que revela partes esquecidas da sua identidade. E quanto mais você tenta fugir da intensidade, mais percebe que há algo a ser compreendido, algo que pede consciência. Conforme a relação se aprofunda, você começa a perceber padrões, conversas que se repetem, conflitos que parecem girar em círculos, uma aproximação intensa seguida de afastamento inexplicável, como se houvesse uma dança invisível entre aproximação e fuga. Jung chamaria isso de interação entre ânima e ânimos, forças internas projetadas no outro. Você não está apenas lidando com um homem, está lidando com o seu próprio inconsciente, dialogando com o dele. O ego masculino, quando confrontado com profundidade emocional, muitas vezes recua. Não porque não sinta, mas porque sente demais. A intensidade ameaça suas defesas, e então surge o silêncio, a distância, a ambiguidade. E você, com sua sensibilidade aguçada, tenta compreender, ajustar, salvar. Nesse movimento, corre o risco de abandonar a si mesma. E é exatamente aí que o karma revela sua lição. Porque vínculos kármicos expõem dependências sutis. Eles mostram onde você ainda busca validação externa para se sentir inteira, onde sua energia feminina foi condicionada a se moldar para manter conexão. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O mesmo vale para aquilo que nos fascina e nos prende. O outro se torna espelho da sua incompletude percebida. Há também uma sensação estranha de destino, como se, apesar de todas as dificuldades, algo dissesse que vocês precisavam se encontrar. Essa percepção não é ingenuidade romântica, é sincronicidade, eventos externos que refletem movimentos internos da psique. Quando duas histórias se cruzam de forma improvável e profundamente significativa, o inconsciente coletivo está operando. Mas destino não significa permanência, significa propósito. E o propósito raramente é conforto, é despertar. Cada discussão, cada afastamento, cada reencontro carrega um convite silencioso. Olhe para dentro. Veja o que está sendo ativado. O vínculo não está ali para completar você. Está ali para confrontar você com a sua própria totalidade. Em determinado momento, você percebe que a dor não vem apenas do comportamento dele, vem da parte sua que teme ser invisível, da menina interior que aprendeu a lutar por amor. Esse é o complexo que se manifesta.
Enquanto ele permanecer inconsciente, você continuará atraindo experiências que o alimentem. Jung afirmava que aquilo que não se torna consciente se repete como destino. Talvez seja por isso que essa história parece familiar. O mais desconcertante é que, mesmo após rupturas, a energia não desaparece completamente. Há um fio invisível que permanece, um vínculo sutil que parece resistir ao tempo e à distância. Isso acontece porque experiências emocionalmente intensas deixam marcas profundas na psique. Elas criam associações simbólicas que ultrapassam a lógica racional. Entretanto, existe uma diferença entre intensidade e amor consciente. O vínculo kármico é marcado por urgência. O amor consciente é marcado por presença. Um provoca turbulência, o outro oferece expansão. E aqui surge uma pergunta essencial. Essa conexão está elevando sua consciência ou apenas reativando suas feridas? Quando você começa a observar a dinâmica com maturidade, algo muda. Você deixa de reagir automaticamente e passa a testemunhar. Esse é o início da individuação. Você entende que o outro não é responsável por preencher seus vazios, mas por revelar onde eles ainda existem. E essa percepção, embora desconfortável, é libertadora. Talvez seja por isso que tantas mulheres despertam após atravessar um vínculo assim. Elas percebem que estavam tentando salvar o relacionamento quando, na verdade, precisavam salvar a si mesmas. Precisavam resgatar sua presença, seu centro, sua frequência. Precisavam transformar a dor em alquimia emocional. E então, algo surpreendente acontece. Quando você integra sua sombra, quando assume sua própria completude, o campo de atração se reorganiza. Ou o vínculo se transforma, ou se dissolve. Porque o karma cumpriu sua função. Ele não veio para aprisionar você, mas para conduzi-la a um nível mais elevado de consciência relacional. Mas ainda há algo mais profundo a ser compreendido sobre esses encontros. Algo que poucas pessoas enxergam enquanto estão imersas na intensidade. E é justamente sobre essa camada invisível, esse chamado da alma que transcende a paixão e toca o propósito espiritual da relação, que continuaremos a explorar. No fim, talvez você compreenda que o vínculo nunca foi apenas sobre permanecer ou partir. Foi sobre revelar. Revelar a sua sombra escondida sob a máscara da força. Revelar os complexos que silenciosamente guiavam suas escolhas. Revelar a distância entre quem você acreditava ser e quem sua alma estava pedindo para se tornar. Um vínculo kármico não é uma promessa de eternidade, é um chamado à consciência. E quando você entende isso, algo dentro de você deixa de implorar por respostas externas e começa a escutar a própria sabedoria feminina. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. A pergunta que ecoa agora não é se ele foi o amor da sua vida, mas se essa experiência despertou a mulher que você estava destinada a ser. Porque toda intensidade que atravessou seu campo vibracional tinha uma função: empurrá-la em direção à individuação. O desconforto não era punição, era iniciação. Talvez o verdadeiro karma não seja repetir histórias com a mesma pessoa, mas repetir padrões até que a consciência finalmente intervenha. E quando você decide olhar para dentro, integrar sua ânima ferida, assumir sua presença e não negociar mais a própria essência, o destino começa a se reorganizar ao seu redor. O que era dor se torna alquimia emocional. O que era apego se transforma em discernimento, e o que parecia perda revela-se libertação. Há algo profundamente sagrado quando uma mulher escolhe não mais se abandonar para ser escolhida. Nesse instante, o arquétipo da amante deixa de buscar validação e passa a irradiar magnetismo silencioso.
O ego masculino pode até não compreender imediatamente essa mudança, mas a energia sente. O universo responde. E aquilo que não está alinhado com sua nova frequência, naturalmente se afasta. Porque você já não vibra na escassez, vibra na consciência. Então permita que essa reflexão permaneça com você depois que este vídeo terminar. Pergunte a si mesma, com honestidade radical, esse vínculo foi uma prisão ou foi o portal que abriu seus olhos? Se esta mensagem tocou algo profundo em seu coração, compartilhe nos comentários o que você percebeu sobre sua própria jornada. Curta este vídeo se ele foi uma sincronicidade na sua vida. E inscreva-se para continuar caminhando conosco nesse espaço sagrado de autoconhecimento, porque milhares de mulheres estão despertando agora. E talvez não tenha sido por acaso que você chegou até aqui.